Olá! Sabe, o finalzinho do livro de Êxodo pode parecer, à primeira vista, meio burocrático, né? Uma lista de construção, um inventário. Mas, na verdade, é o grande clímax, é o ápice dramático de um projeto divino. É literalmente o dia da mudança de Deus. E vamos ser sinceros, ler sobre cortinas, argolas de ouro, tecidos, parece um relatório de obra, não é verdade? Mas a promessa aqui é a seguinte: escondida em cada um desses detalhes tem uma história muito poderosa sobre obediência, santidade e, acima de tudo, sobre o desejo imenso de Deus morar no meio do seu povo. Então, esse é o nosso caminho. A gente vai ver como que um projeto de obediência total leva à preparação dos sacerdotes, depois à montagem de uma espécie de novo Éden, e aí vem o clímax, com a chegada de Deus. E, por fim, por que tudo isso ainda fala com a gente hoje? Vamos lá, nosso primeiro ponto, o grande segredo para entender o que está acontecendo aqui não está nos detalhes da carpintaria ou da costura, não mesmo. Está em uma única palavra: obediência. E não é qualquer obediência, é uma obediência meticulosa que se torna a condição para que a presença de Deus se manifeste. E para provar isso, olha só esse número: entre 15 e 18 vezes. Essa é a quantidade de vezes que a frase "conforme o Senhor ordenara a Moisés" aparece só nesses dois capítulos. Isso não é um acidente, gente. É um refrão, uma batida constante, que está ali para deixar bem claro qual é o ponto mais importante de todos. Então, o ponto crucial é esse. Essa repetição toda não é um erro de edição, não. É uma declaração muito forte de que a verdadeira adoração nasce da submissão fiel ao que Deus revelou, e não da nossa criatividade sem limites. A obediência, no fim das contas, é o que abre a porta para a bênção. E essa mesma obediência detalhista se aplica também na preparação das pessoas. O capítulo 39 de Êxodo descreve as roupas dos sacerdotes e, olha, elas não eram simples roupas. Eram um jeito de consagrar os mediadores humanos para poder servir nesse novo espaço sagrado. A técnica usada era simplesmente incrível. O ouro era batido em folhas finíssimas, depois cortado em fios, para então ser entrelaçado no tecido. Fios quase invisíveis no resultado final. Isso nos ensina algo poderoso: a excelência, mesmo naquilo que ninguém vai ver, é uma forma de adoração. O simbolismo aqui é muito profundo. O sumo sacerdote carregava o povo diante de Deus de duas maneiras: nos ombros, que representa a força para sustentar o povo, e sobre o coração, que representa o amor, o afeto por eles. Liderança, então, é essa junção de força e amor. E essa frase em hebraico, Kodesh Layuhei Vawé, era tipo o crachá do sacerdote, a identidade dele. Não era sobre ter poder ou um título importante. Era sobre ser inteiramente separado, consagrado para Deus. Essa era a sua identidade mais fundamental. Certo? Agora vamos para a estrutura física. A montagem do tabernáculo que a gente lê em Êxodo 40 não é só o fim de uma obra. É um momento de um significado cósmico, de verdade. E a data escolhida não foi por acaso. Primeiro dia do primeiro mês. Era um ano novo espiritual. Simbolizava um começo absolutamente novo para a nação de Israel. Uma espécie de reset, depois da escravidão e, muito importante, depois da grande falha com o bezerro de ouro. E aqui, o autor do livro faz uma coisa genial. É só reparar nos paralelos com a história da criação lá em Gênesis. A linguagem de obra acabada, de ver a obra e de abençoar é praticamente idêntica. A mensagem é muito clara. O tabernáculo é como se fosse um microcosmo, um Éden restaurado, um lugar onde o céu e a terra se encontram de novo. E agora a gente chega no momento para o qual o livro de Êxodo inteiro estava nos preparando. A parte humana do trabalho está feita. A obediência foi cumprida. O cenário está pronto. Cada peça está no seu devido lugar. Os israelitas fizeram a parte deles na aliança, seguindo cada instrução com uma precisão impressionante. O palco está montado. E tudo isso nos leva a essa pergunta. A pergunta que fica pairando no ar. Depois de tanto trabalho, de tanta obediência, será que Deus vai mesmo se mudar para cá? Ele vai vir habitar nessa tenda no meio do deserto? E a resposta é avassaladora. A presença de Deus não apenas chega, ela inunda o lugar com tanto poder, com tanto peso, que nem mesmo Moisés, o grande líder, consegue entrar. A obra é validada e a santidade de Deus se revela de um jeito que não deixa nenhuma dúvida.
Para a gente entender a intensidade desse momento, é bom conhecer a palavra hebraica kavod. Glória, para eles, não era só uma luzinha. Significava literalmente peso, a substância pesada da presença de Deus. Era algo real, palpável e esmagador. E essa presença não era algo estático, parado. Ela se tornou um tipo de GPS divino. A nuvem visível da glória de Deus guiava cada movimento da nação pelo deserto. Isso transformou a teologia em uma realidade prática do dia a dia. Tá, mas por que a gente dedica tanto tempo para falar de uma tanda de quase 3.500 anos? Porque a história não termina ali no deserto. Na verdade, ela aponta para algo muito, muito maior. O Novo Testamento faz essa conexão de forma direta. A palavra grega original para habitou, aqui, significa literalmente armou sua tenda. João está dizendo com todas as letras que Jesus é o cumprimento final do tabernáculo. Ele é a presença de Deus morando entre nós de forma definitiva. E aqui está o contraste que é simplesmente impressionante. A glória no tabernáculo impedia o acesso, até para Moisés. Mas, por meio de Cristo, o véu se rasga e o acesso à presença de Deus é aberto para todos que creem. Que virada de chave, não? As lições que ficam são atemporais. A excelência no que a gente faz é uma forma de adoração. A comunidade dos que creem é agora o santuário de Deus. E talvez o mais importante, a graça de Deus é poderosa o suficiente para restaurar a comunhão, mesmo depois dos nossos maiores erros. Portanto, o padrão divino fica muito claro, né? A obediência fiel do povo prepara um espaço sagrado, e esse espaço é então preenchido pela presença gloriosa de Deus. Obediência leva à presença. Simples assim. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a obediência fiel é o que prepara um lugar para a presença de Deus, que tipo de santuário a nossa vida, as nossas comunidades estão se tornando?